Vamos lá. Isso aí é o seguinte, cara, e tudo vem daquela pergunta que o pessoal falou assim, o pessoal tem perguntado isso muito, condensando aqui, mais de 10 pessoas, 15, numa sequência, numa simples frase, né? Que eu vou dizer para você aqui, o que Jesus quis dizer em Mateus 16, quando ele disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, é outra recorrência, né? É. Vamos botar essa frase no portal? Bota esses livros aí, Caminho do Discípulo 1, 2, 3. Eu falo disso direto. Como em todos 29. Os meus livros. Como em todos os meus livros do passado, eu estou sempre estabelecendo o fato de que essa pedra não é Pedro. Essa pedra sobre a qual ele edifica a igreja é a rocha daquela confissão. É a pedra confessional que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em verdade te digo que tu és Pedro. Aí Pedro, o que você vê é fragmento de rocha. Tu és Pedro, tu és fragmento de rocha. E sobre esta pedra, aí a Igreja Católica diz que a pedra é Pedro, e boa parte da interpretação da história da Igreja nem sempre vinculou Pedro como sendo a pedra. A pedra sempre foi, não um fragmento de pedra como Pedro. Tu és fragmento de pedra. Sobre esta pedra, rocha, que obviamente não era Pedro, que logo depois vai ser repreendido, minutos depois ele vai falar uma besteira danada e Jesus vai dizer, afasta, arreda Satanás. Para Pedro, ali em Mateus 16, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e das coisas dos homens. Então, não foi sobre essa pedra, é sobre a pedra daquela confissão, daquela certeza. Ou seja, Pedro sendo a pedra é uma forçação de barra brutal, porque Pedro não teve esse significado todo para ser essa pedra. Se alguém tivesse que ter um significado humano para ser essa pedra, seria Paulo, sinceramente, que deixa tudo para trás. Pedro vai aprender com Paulo até morrer, porque ele era muito atrasado em relação ao que Paulo enxergou, discerniu e alcançou. É só ler o sermão de Paulo a Pedro em Gálatas 1 e 2. Então, é a pedra da confissão, é coerente com tudo mais, com a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A pedra a qual Jesus alude no final do Sermão do Monte, a rocha, construir a casa na rocha, ele diz que são essas minhas palavras. Então seria uma anomalia, uma arbitrariedade enorme, tendo todo o ambiente do Evangelho associando a rocha a Cristo, a pedra de esquina, a palavra do Evangelho, tudo, e de repente a gente abandona tudo isso e a pedra passa a ser Pedro, um cara que não entendeu, que vai ser repreendido logo depois, que vai dificultar sem querer muito as coisas, que vai precisar ter visões e revelações do Senhor para entender que ele não é maior do que ninguém, que judeu não é superior a ninguém. O cara guardava isso tudo. Falou em línguas, pregou no Pentecoste, mas continuava um judeuzão, cheio de preconceito, até Atos 10. Fica totalmente livre disso? Não, não fica não. É bem devagar o processo. Depois, anos adiante, ele encontra com Paulo na Galácia. Aí aproveita a liberdade do evangelho com a qual Paulo vivia até chegarem aos presbíteros de Jerusalém e ele se retrair para um modo abusivo de discriminação entre pessoa e pessoa. Então, desculpa. Pedro está alinhado por essa pedra, por essa rocha que é Cristo.
Mas eu não me alinharia por Pedro jamais. A única coisa que me faz ter um alinhamento absoluto com Pedro é a confissão dele de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus é a rocha que os construtores rejeitaram, que Jesus é a rocha sobre a qual se tem que erigir a vida. É nisso que eu convivo com ele e concordo com ele. No mais, essa interpretação, desculpa, amigo Pedro, mas você não serviria para ela. Se fosse até, ninguém serviria para ser o fundamento da igreja, ninguém. O fundamento da igreja é Cristo, o fundamento da igreja é o Evangelho. Vocês vão querer o que mais? Paulo não serviria, ninguém serviria. Pedro também não. É muita torcida religiosa para fazer de Pedro esse cara sobre quem a igreja de Cristo está erguida. A igreja de Cristo tem em Cristo o seu cabeça e tem no Evangelho a sua pedra de esquina, as suas referências absolutas. O resto é palhaçada religiosa.